me atrai, viu, professor? Então vou ficar aqui prestando atenção. Acho que esse microfone é isso? Muito obrigado, nossa presidente. Boa tarde. Eu cumprimento os colegas de mesa, mas quero cumprimentar e agradecer muito ao professor Celso Campilongo, professora Ana Elisa, professor Nuno, pelo convite de estar aqui junto com pessoas tão queridas, com o professor Zé Geraldo, conhecer várias pessoas novas, rever velhos amigos, como o Júlio, está aqui na presença do meu diretor, Sérgio Stout, mas dizer, sobretudo, minha presidente, eu não sei se eu não vou frustrá-la, então, porque o professor Celso Campilongo me pediu um título, eu passei a ele, mas eu não sei se está muito congruente com aquilo que eu preparei, porque o que eu preparei? Semana passada saiu o resultado, a divulgação dos dados, vocês devem ter visto, do censo da educação, que foi divulgado, inclusive, pelo ministro, etc., do ano de 2022, né, com alguns dados importantes. E eu achei, vendo, inclusive, quem ia falar aqui, que talvez fosse interessante fazer uma intervenção que colocasse um pouco um pano de fundo, uma espécie de uma moldura com os dados que nós enfrentamos hoje como universidades públicas, né, mais até do que como curso de direito público, mas o direito entra um pouquinho aqui também, porque eu acho que isso vai ser importante para construir um diagnóstico daquilo que pretendemos como uma associação de faculdades públicas e gratuitas, como foi dito pela manhã, de direito, né? O que para mim é uma tarefa que vai ser sofrida para mim, porque eu sou historiador do direito, me dedico ao século XIX, eu me dedico muito ao ensino jurídico brasileiro do século XIX. Então aqui eu estava com vontade, inclusive, né, de discutir com o professor Aurélio, o professor Zé Geraldo, sobre o Silvio Romero, sobre o Tobias Barreto, sobre o Teixeira de Freitas, sobre o Instituto dos Advogados Brasileiros, o Montezuma. Mas eu vou tirar esse chapéu e vou colocar o chapéu de gestor, que eu sou já há um tempo. Eu sou reitor da minha universidade e preciso dizer para vocês, eu sou um cara que eu acho que eu vou para o céu direto quando morrer, porque eu me tornei reitor no final de 2016, o que coincide com talvez o período mais bruto para as universidades federais brasileiras nas últimas décadas, né? Do ponto de vista orçamentário, mas não só, né? Então, eu passei por 3 diretorias da Andifes, uma delas com meu querido amigo João Carlos Salles, ex-reitor da Federal da Bahia, ele era o presidente da Andifes na época do Abraham Weintraub, né? Professor da Unifesp, né? Estava aqui o nosso amigo da Unifesp, e assim, aquilo que nós vimos e ouvimos e sentimos, né, foi um pouquinho sem precedentes. Então, eu acho que fazer um diagnóstico hoje é até muito diferente de fazer um diagnóstico 6 anos atrás ou 4 anos atrás. Eu tenho muito a impressão que o diagnóstico da educação e da educação superior está em outro lugar, né? Então a minha fala, eu vou tentar ser bem objetivo, é apresentar esses dados e, ao final, fazer algumas interpretações sobre esses dados. Eu vou abri-los aqui, eu espero que dê certo. Talvez melhor apagar aqui essa da frente, se não atrapalhar, se não te atrapalhar, Ricardo. Não, diga, né? Aqui? Ótimo. Ótimo, perfeito. Então ficou o título, mas o conteúdo é um pouquinho diferente. Vamos lá. Eu quero começar com esses dados aqui, que são os dados, gente, da expansão do ensino superior brasileiro, na graduação. O Brasil está subindo. A gente, num primeiro momento, fala que alegria, né? Estamos cumprindo lá aquela meta do Plano Nacional da Educação, vemos que o número, portanto, de matrículas tem subido. Todavia, esse dado ele precisa ser matizado. Aqui,
nós vemos o seguinte: em azul estão os aumentos de matrículas das faculdades privadas, em vermelho os aumentos de matrículas das faculdades, universidades, centros universitários públicos. Então, o primeiro diagnóstico é o seguinte: nós estamos, em termos de aumento, mais ou menos numa estagnação, se não até mesmo, como veremos, num decréscimo no âmbito da educação pública superior, e sim, um aumento da educação superior privada. Né? Aqui tem alguns números que são, eu acho que bastante assombrosos, inclusive. De um total, isso aqui foi a apresentação do próprio INEP, sabe? Foi feita que o ministro apresentou alguns dias atrás, até falando mal das universidades públicas, eu não sei se vocês viram. E nós temos hoje um número de vagas, que tem uma distinção de vagas e matrículas, de 22.829.000 no Brasil. Sendo que desses 22.800, 21.959 são das privadas, o que equivale a 96,2%. Aqui a gente está falando do ensino superior como um todo. As vagas do ensino superior público, portanto, estão na ordem de 3,8%. O ministro, ele estava falando sobretudo naquilo que está rodeado, porque eu peguei da própria apresentação que eles fizeram, que são as vagas remanescentes, etc., né, a evasão, sobre a qual podemos falar depois. Aqui, nessa próxima tela, nós temos uma tabela dos ingressantes nos cursos de graduação, que seria mais ou menos um diagnóstico de quem está entrando agora, né, no caso 2022. São 4.756.000 que estão entrando, sendo que desses são apenas 525.000 das públicas e 4.231.000 das privadas. Nos ingressantes, as privadas ficam com 88,95% das vagas e as públicas com 12,05%. Uma desproporção muito grande, o que já demarca para nós, eu acho, uma grande especificidade que nós temos. Nós hoje somos minoria no ensino superior e temos que nos adaptar a isso. O ensino superior brasileiro hoje é, sobretudo, privado. Aqui tem uns números que são os seguintes. Aqui são os números das vagas, né, ocupadas, das matrículas. E 78% são do âmbito privado. Sendo que desses 78%, percebam ali, 76% são de faculdades privadas ou instituições com fins lucrativos. E 24% de instituições sem fins lucrativos, que geralmente, instituições que nós conhecemos, como as PUCs, geralmente, que têm ou podem ter bastante qualidade. Então, assim, dessa grande parcela do ensino privado, que é amplamente hegemônico no Brasil, dentro dessa parcela, a hegemonia está com as instituições com fins lucrativos. Aqui, um outro recorte. Eu estava falando do primeiro recorte, distinguindo entre os dados das públicas e privadas. Aqui é um recorte que já começa a entrar numa outra dimensão que eu quero lhes apresentar, um outro recorte, que é a distinção entre os cursos presenciais e os de educação à distância. Naquele gráficozinho ali, o azul é o presencial, o EAD é o vermelho, o que mostra que em 2019 já, o número dos ingressantes, ou seja, naquele ano os que estavam entrando na educação superior, na educação à distância já superava o número daqueles que entravam na educação presencial, né? E sim, os números absolutos. Aqui a gente vai ter que fazer uma outra distinção. Ali, no lado esquerdo de vocês, mostra que a parcela azul ali em cima, né, na rede pública, ou seja, o ensino presencial é amplamente hegemônico, 87,1%. Na rede pública, só 12,9% é de EAD.
No âmbito privado, é o contrário. Das matrículas que já são hegemônicas no âmbito privado, 71,7% são de EAD e 28,3% são presenciais. Então aqui a gente chega a uma segunda conclusão muito importante, além dessa hegemonia do setor privado. Não é só o setor privado, é o setor privado na modalidade EAD que tem tido um crescimento abissal nos últimos anos, como vamos ver aqui nos próximos dados. Aqui, os municípios com alunos matriculados em polo EAD. Na direita de vocês, ou melhor, na esquerda de vocês, 2014, logo depois 2022. Dá para ver a diferença que aconteceu ao longo desses 8 anos. Aqui um dado absoluto. Aquele primeiro em que o EAD ultrapassava o presencial era o número de ingressantes. Aqui nós temos um total dos alunos matriculados no ensino superior em geral. Aqui nós vamos vendo como existe um decréscimo do número de matriculados no âmbito presencial e uma subida vertiginosa, em vermelho, em EAD. Isso aqui é 2022, esse censo, gente. Nós podemos já considerar, agora, outubro de 2023, que o vermelho aqui desse gráfico ultrapassou seguramente o azul. O que significa dizer, de modo absoluto, que hoje, no ensino superior brasileiro, né, nós temos mais estudantes matriculados na modalidade EAD do que na modalidade presencial. Isso é um dado. Aqui, a expansão do número de cursos na modalidade à distância. O que mostra isso, gente, que, percebam, tudo começou ali a partir de 2017, 2018, nessa subida vertiginosa, né? Não por acaso em 2017 e 2018, a meu ver, né? Onde houve uma variação de quase 190% do número de cursos na modalidade à distância em 4 anos. Em 4 anos, quase 200% a mais. Aqui, o número de vagas oferecidas em cursos de graduação por modalidade de ensino. Aqui sem fazer distinção de público e privado, né? Percebam, né, que a presencial, que é aquele azul mais clarinho, ele superava até 2017 o número de vagas oferecidas em educação à distância. Vejam, 2022, houve essa variação imensa, também nos últimos 4 anos, de quase 140%, né, o número de vagas ofertadas à distância é quase que mais de 3 vezes, né, quase mais do triplo das vagas ofertadas presenciais. Aqui é um quadro diferente que diz respeito só aos cursos de graduação da rede pública. Aqui somos nós. Né? Então, o presencial azul clarinho, o EAD é o azul mais escuro. Vejam que na rede pública essa imensa variação que nós vimos acontecer no Brasil nos últimos anos não acontece, né? Aqui os números se mantêm mais ou menos estáveis. Aqui uma distribuição das matrículas nos 10 maiores cursos de graduação. Aqui eu quero chamar a atenção do seguinte, né? Percebam que o curso que tem mais matrículas no Brasil é pedagogia, 821 mil. O segundo é direito, 671 mil, que é aquela coluna maior que está à esquerda de vocês. Todavia, esse número que está à esquerda de vocês, ele soma os cursos presenciais e os cursos EAD. E o direito só está no presencial. Então, se nós pegamos ali, já à direita de vocês, no quadro de cima, o azul, os cursos presenciais, o curso de direito é, de longe, aquele que tem mais vagas ofertadas, o curso com mais vagas ofertadas do ponto de vista presencial. Percebam que é mais do dobro do segundo lugar, que é a psicologia. A pedagogia vira o primeiro curso em vagas ofertadas no Brasil, porque a quantidade de vagas ofertadas em pedagogia na modalidade EAD é abissal, né? Um curso fácil de ser ofertado, como administração também em EAD, né? E o que significa o seguinte, né, que eu tenho dito em muitos lugares: os professores que os nossos filhos e netos terão nos outros níveis de educação no futuro
não só professores, mas aqui quando eu falo em professores, eu acho que isso fica mais impactante. Serão, muito provavelmente, no Brasil, tomado de um modo geral, formados em modalidade EAD. Vejam o que nós podemos apostar para o nosso futuro, no caso brasileiro da educação superior. Aqui, 5 minutos, vamos lá. Aqui, as vagas oferecidas versus as vagas ocupadas. Eu coloquei aqui apenas para mostrar que o direito, quer nas públicas, quer nas privadas, está em primeiro lugar ali. A medicina sempre em primeiro lugar, né? Das vagas oferecidas, a maior parte ocupada, mas o direito fica em quarto lugar nas públicas e fica em segundo lugar nas privadas. Ainda que 50%, 50,8% nas privadas possa parecer um número baixo, é um número excelente hoje do ponto de vista da lógica das faculdades privadas. Se vocês tomassem conhecimento das vagas, sobretudo em cursos de licenciatura, mas não só, a taxa de ocupação em decréscimo no Brasil, o número de matrículas de inscrição no Enem, por exemplo, tem mostrado isso, né, a gente veria como esses números não são tão ruins. Aqui, gente, os docentes em atuação na educação superior de graduação. Aqui é mais um sintoma do que a EAD está fazendo, né? Porque o número de professores das privadas que superavam o número de professores das públicas, de repente, abaixou. E abaixou, obviamente, pela emergência do número de vagas ofertadas em EAD, que demanda menos professores, que subutiliza os professores. Todo mundo está ouvindo como os professores no âmbito privado estão sendo despedidos das faculdades privadas. Aqui a razão aluno-docente, eu vou passar batido aqui, mas apenas naquilo que está à direita de vocês ali, o curso de Direito, né? Percebam que a razão de 22 alunos por docente nas privadas e 13 nas públicas. Mostra como as públicas têm esse diferencial, né, efetivamente. Aqui, também eu peço para que vocês só prestem atenção nas colunas da esquerda de vocês, ali no direito, né, que é o penúltimo, a proporção, os docentes em atuação, né, os azuis escuros são os doutores, os outros são os mestres. Nas públicas são 63% de doutores, 27% de mestres. Nas privadas, presenciais, sempre, direito, 34% de doutores, 46% mestres. Outro indicativo de qualidade importante. E é isso que eu quero dizer, critério de qualidade. Aí se vocês pegam o índice geral de cursos, por exemplo, né, as públicas federais são azul escuro, tem as públicas estaduais também ali em amarelo do lado, elas superam e sempre superam, isso pela avaliação oficial do MEC, o IGC, o Índice Geral de Cursos em Qualidade, aquelas são privadas. Mas aqui a gente pode pegar qualquer coisa. Podemos pegar os números da avaliação da CAPES, podemos pegar os números de projetos aprovados, número de pesquisadores PQ, qualquer critério vai colocar as universidades ou os cursos públicos acima dos privados, o que mostra, apesar de nós sermos hoje absolutamente minoritários, um critério de qualidade completamente diferente. Eu já vou para as conclusões, peço a indulgência aqui da presidência, e uma das conclusões vai ter a ver com orçamento, então antes disso eu tenho que mostrar esse gráficozinho aqui, que eu tinha feito, aqui já é outra fonte, feito na Andifes, isso aqui eu apresentei ao governo de transição, que eu fiz parte, inclusive, como presidente da Andifes, que era na época, na virada do ano. Aqui são os valores do orçamento discricionário das universidades, corrigidos pelo IPCA. Vejam como, ao contrário, inclusive, do que a retórica oficial dizia, nosso orçamento, universidades federais, aqui o pessoal das estaduais me perdoem, né, aqui são os números das federais que eu tenho, eles estavam num decréscimo contínuo. Em 2022, teve uma pequena subida, e agora em 2023, eu posso dizer a vocês, né, que foi o orçamento que afinal funcionou, a gente chegou aos valores nominais de 2019. A gente não chegou aos valores reais de 2019. Né? E esse foi um ano particularmente difícil para todas as federais, então eu costumo dizer que 23 não conta, porque a gente já chegou tendo que pagar as contas de 2022, que foi o pior ano da série histórica. A gente viu acontecer uma coisa linda, maravilhosa, que a gente achou bonita no governo, que foi o reajuste das bolsas da pós-graduação, né? As bolsas do CNPq e da CAPES, só que com esse reajuste,
isso ninguém falava, né? As universidades que pagavam boa parte dessas bolsas e bolsas de iniciação científica com seus orçamentos tiveram também que dispor do dinheiro que elas não tinham, né? Então o ano de 2023 está sendo quase tão difícil para o conjunto das universidades federais como o de 2024. E querem uma má notícia? Para quem é das federais? A discussão da PILOA 2024 não apresenta horizontes alvissareiros para as universidades federais. Nós vamos basicamente estar nos mesmos patamares, a não ser que haja algo muito diferente, né, porque a discussão tem toda uma, enfim, um evolver, vamos ver se sai o arcabouço, tem muitas variáveis, mas senão a gente vai ficar igualzinho a 2023, o que é uma grande frustração, eu preciso dizer. Ainda falando do orçamento, assistência estudantil, e eu já volto a ela, porque isso eu acho que permeou muito das discussões que nós tivemos aqui, ela não decaiu tanto quanto o orçamento das universidades, mas ela ficou estagnada. Na verdade, se a gente olhar o valor real, ela decaiu, né? E o valor de 2023, que não está aqui, é um valor que basicamente repetiu o de 2022. Então isso significa dizer o seguinte, que nos últimos 5 ou 6 anos, os valores da permanência estudantil, aqui eu estou falando dos valores do PNAES, o Plano Nacional da Assistência Estudantil, né, que é o que financia bolsas de permanência, moradia, transporte, alimentação, etc., tudo isso se manteve mais ou menos estacionado, né? E isso tem a ver, eu acho, com a questão da inclusão que tanto nós estamos falando aqui hoje de manhã. Então, assim, vamos lá, para os finais, te prometo. Os diagnósticos grandes que nós temos, claro, eu nem preciso falar isso aqui, claro, nós temos essa explosão dos cursos jurídicos, esse lumpen proletariado de bacharéis que nunca vão virar advogados ou nada, esse número de cursos obsceno, esse número de vagas ofertadas obscena. Mas aqui nós temos que fazer alguns recortes. Primeiro, o recorte do público e do privado, que nós já vimos que é um recorte importante, inclusive para nós, nos cursos jurídicos, e o recorte que não existe para nós nos cursos jurídicos, mas é importante que a gente coloque, que é do presencial e do EAD. Meu diagnóstico, que esse debate está acontecendo nesse momento, se abrirem as porteiras do EAD para os cursos jurídicos, aí aquilo que nós entendemos como sendo um cenário de degradado, aí vai ser assim, o fim da feira absoluta, aí é para não esperar mais nada. Mas o diagnóstico que nós também temos, e eu acho que todos os indicadores mostram isso, a maioria deles, é que, com todos esses diagnósticos, a qualidade está, sobretudo, no setor público. Há exceções, eu falo do modo geral, às vezes pode acontecer de modo diferente, mas a EAD está no âmbito privado, existe minoritariamente e com qualidade no setor público, mas a qualidade está no presencial e está nos cursos, não só jurídicos, né, públicos. 2 desafios. O primeiro, não há como escapar, é a recomposição orçamentária. A gente precisa de mais recursos, isso é um dado objetivo para funcionamento. A gente não pode permanecer na retórica que nós estamos vivendo há 5 ou 6 anos, no sentido de que os recursos de orçamento que vão para as universidades públicas ou para o Ministério da Ciência e Tecnologia são gastos. E ouvir essa retórica neoliberal com aquela coisa de, olha, o dinheiro não está bem gasto, etc. E nisso que eu me ressenti um pouquinho da fala do ministro, para ser bastante sincero. Porque ele pega dados da evasão recente para falar de uma suposta ineficiência na não ocupação de vagas, sem olhar o contexto da pandemia, sem olhar o contexto do sucateamento absoluto que as universidades tiveram nos últimos anos, e, sobretudo, das novas expansões. As expansões que aconteceram no último ciclo da Dilma, 2013, 2014, elas foram, sobretudo, para campos avançados, interiorizados, licenciaturas e engenharias. No Brasil inteiro, esses campos estão destruídos, porque as universidades levaram um calote de todos esses governos, calote de recursos, de vagas de professores, de vagas de servidores técnicos. Ali, com esse sucateamento, é óbvio que há evasão a mais, ou que há baixa procura. Então você não pode pegar um dado isolado, e é por isso que esse governo, creio, tinha que ter essa sensibilidade de olhar de modo diferente. Não existe mágica. Os recursos, e a época do Reúne demonstram isso, fazem com que a qualidade aumente e que a demanda também aumente. Uma demanda que tem que ser para o funcionamento das universidades, mas também
para as agências de fomento, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, tem que ser para a CAPES, tem que ser para o CNPq. Não adianta aumentar as suas bolsas da CAPES e esquecer das bolsas das universidades. Tem universidades que pagam mais bolsa do que as agências de fomento, né? E no âmbito da assistência e permanência estudantil, idem. Eu quero reforçar essa questão da assistência e da permanência estudantil. A gente estava falando aqui, Letícia, e acho, e eu falo isso há muito tempo, que o eixo da inclusão hoje é um eixo fundamental das universidades, e graças a Deus que é, porque é isso mesmo. Uma frase do nosso presidente que eu acho que é correta: hoje a universidade tem a cara do nosso povo brasileiro, né? E é isso. A gente deixou de ser um curso elitista. Falar isso num ambiente de diretores de curso de direito é bastante importante. Para quem dá aula nos cursos de direito lá, antes e agora, percebe. Então, claro, nós temos que mudar sensibilidades, porque essa é uma luta que eu acho que vai ser bastante longa, nós temos que ter outras atitudes, mas me perdoem, nós temos que ter, sobretudo, recursos. Porque quando a gente fala em acessibilidade, quando a gente fala em estruturas de acolhimento, a gente está falando de recursos. Quando a gente fala de evasão, quando a gente fala de não preenchimento das vagas, é porque a bolsa do Pinais de R$400 está congelada há 5, 6 anos. Quando a gente tiver um upgrade importante no que diz respeito a isso, eu tenho certeza que a taxa de evasão vai ser menor, porque hoje, afortunadamente, a maioria dos estudantes das universidades federais e das universidades públicas tem vulnerabilidade socioeconômica. Eu digo afortunadamente porque isso significa que nós podemos agir como um agente de inclusão, como nós não somos mais uma instituição elitista, né? Então, orçamento é fundamental, inclusive para a inclusão. Fazer ações de inclusão, estruturas de inclusão da parte dos gestores. Não se faz nada só com boa vontade. É importante ter boa vontade, mas é necessário ter recursos também. O segundo desafio é olhar para si mesmo. A gente está falando muito de recursos, etc., mas me permitam dizer que a gente tem que fazer um esforço para fazer a nossa parte. Eu acho que está desabando a procura das universidades em geral e das federais, claro, pelo empobrecimento geral da população e da juventude. O pessoal tem que trabalhar ao invés de estudar, são escolhas trágicas, mas existem outras coisas. Bom, existe um governo, né, que falava a todo momento que as universidades eram um lugar de perversão, de balbúrdia, de desperdício, de corrupção, etc., etc. É claro que isso também não fez bem para as universidades. Mas é importante que as universidades se reconectem com o mundo que está mudando, com as novas tecnologias e com um mercado de trabalho que está completamente diferente. É necessário fazer novos arranjos no currículo. Me permitam falar sobre as universidades em geral, porque no direito eu acho que a discussão é um pouco diferente. Nas novas universidades em geral, a gente tem que fazer uma revolução interna nas universidades. Aquilo que foi feito na Federal da Bahia, nos bacharelados interdisciplinares, aquilo que foi feito pioneiramente na Federal do ABC, mas também em Alfenas, no sul da Bahia, em outras universidades, a meu ver, é a necessária forma de flexibilização, de tornar mais permeável a universidade para tantos interesses dessa nova geração, de um mundo que está bastante mutável, e eu acho que a gente precisa ter coragem de fazer isso. Claro, a gente precisa de um governo também que fomente essas mudanças. E novos arranjos no currículo que sejam radicais. Eu acho que o direito é diferente, como medicina é diferente, porque a gente não pode flexibilizar tanto quanto outros cursos, né? Mas a gente tem que ser imaginativo. Me perdoem, né? Hoje de manhã eu ouvi muito, olha, um grande desafio para nós, etc., é pensar na curricularização da extensão. Eu, se fosse votar nisso, eu diria, é claro que isso é um grande desafio, todo mundo está sofrendo isso agora. Mas, gente, extensão está prevista na Constituição. Extensão já é uma coisa que desde as ações pioneiras do professor Zé Geraldo, entre outras, a gente já vê acontecendo. A gente precisa, quer dizer, se adaptar a alguma coisa que todo mundo já conhece, eu sei que é difícil, mas não é nada perto das adaptações que eu acho que nós temos que fazer para mudar, de fato, a universidade e torná-la contemporânea do século XXI. E fazer também novos arranjos tecnológicos, sem sucumbir a essa educação à distância, ou mesmo a educação remota precarizada. A experiência brasileira hoje está mostrando como esses usos de tecnologia podem precarizar, mas não podemos ser tecnofóbicos, porque senão a gente vai afastar os estudantes. Inteligência artificial é um desafio, mas é um desafio que a gente tem que encarar, né? Como, enfim, todos os meios telemáticos, etc., que podem, inclusive, facilitar as formas de intercâmbio, de internacionalização, de intercâmbio entre nós, né? Como, por exemplo, nesse promover, né, que foi feito pela Andives, que foi falado de manhã,
que foi feito na pandemia, pegou um primeiro grupo de universidades, cresceu, tem muita universidade fora ainda, mas acho que pode ser retomado, de fato, e é uma grandíssima iniciativa. Mil perdões, presidente, pelo extrapolamento, era isso. Muito obrigado. Só eu que peço mesmo, né? Primeiras desculpas, mas né? É a tarefa dada, né? E eu preciso cumpri-la. Mas, enfim, queria até fazer muitos comentários às suas observações, mas acho que não temos tempo, mas eu acho que essa ideia da gente trabalhar com dados, né, com números, é tão importante para a gente ter esse diagnóstico e entender o caminho que a gente precisa percorrer. Então, acho que foi perfeita a sua abordagem a partir desses números. Né, se fosse possível, inclusive, compartilhar esse arquivo para a gente de maneira mais simples, assim, eu sei que está no INEP, mas já está tudo aí, eu acho que é importante, nos clareia um pouco a visão, né, professor? Eu, na verdade, tinha me apresentado de manhã, a pessoa estava me perguntando o meu nome aqui, mas eu me apresentei de manhã, mas acho que vocês não estavam, viu? Mas eu sou professora Iná Angeline, da Universidade do Estado da Bahia, coordenadora do curso de Direito lá do Campus 1 Salvador. E uma alegria, na verdade, estar trazendo a UNEB para aqui, para essa mesa, e trazer a Bahia para o centro dessas discussões também. Bom, nós vamos fazer uma pequena inversão aqui na ordem, colegas, em razão de um compromisso de um dos nossos palestrantes. Então, a gente vai chamar agora o painel sobre violência e ensino, que vai ser conduzido pelos professores José Sérgio Fonseca de Carvalho e Maurício Zanoide de Moraes, ambos aqui da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tenho que lembrá-los que os 20 minutos são para dupla, então eu estou só transmitindo ordens recebidas, então a gente vai tentar fazer esse controle aqui na medida do possível, tá? Então me perdoe antecipadamente. Quem começa a fala? Professor José. Não, esse é o limite. Bom, muito boa tarde a todas, a todos. Eu, inicialmente, queria muito agradecer aos organizadores dos eventos, à Faculdade de Direito, nas pessoas do professor Celso Campilongo e do BIT. Eu, na verdade, não sou daqui, da Faculdade de Direito, eu já orientei aqui no programa de pós-graduação, mas eu sou professor de Filosofia da Educação na Faculdade de Educação. E talvez venha decepcioná-los se vocês estão esperando algum tipo de orientação pedagógica, né? O tema para o qual eu fui convidado a falar aqui, inicialmente eu ia falar de 15 a 20 minutos, né? Então eu vou falar até o que for possível. Ele é, ao meu ver, extremamente complexo por diferentes motivos, mas eu queria começar com um que me parece que coloca uma complexidade ímpar para uma discussão sobre ensino e violência. E é o fato de que as duas noções que estão implicadas aqui, tanto a de ensino quanto a de violência, e sobretudo a de violência, não são noções acerca das quais nós possamos fazer definições ou conceituações, digamos assim, fundamentalmente descritivas. O que eu quero dizer com isso? Se nós, por exemplo, estivéssemos falando sobre uma noção, um conceito como fotossíntese, é muito provável que nenhum dos especialistas divergiria um do outro, entre eles, né, quase todos seriam mais ou menos a mesma conceituação do que é a fotossíntese, pelo simples fato de que a definição do que é ou não fotossíntese tem pouco impacto nas práticas sociais. Ela busca simplesmente dar conta de um certo campo semântico. Ora, é algo absolutamente diferente quando a gente trata de temas que são objeto de disputa social, com a própria noção do que é o ensino, né? Então eu posso chamar de ensino o que se passa aqui online. Eu, por exemplo, teria minhas dúvidas. Ou seja, por quê? Porque ensino, assim como violência, é aquilo que, tecnicamente, na filosofia analítica, a gente chama de um conceito programático. Ou seja, uma concepção que é necessariamente persuasiva, né?
Quer dizer, quando eu falo que violência é exclusivamente quando ocorre, por exemplo, a agressão física, eu estou querendo restringir isto a um determinado núcleo de fenômenos. Se eu coloco dentro da violência as incivilidades de uma sala de aula, eu estou querendo abrir mais isto, e não é sem consequências que eu faço isso. Porque classificar um ato como violento é uma classificação que tem um teor negativo na nossa sociedade. Então, tal como se a gente vai discutir o que é democracia, bom, se eu coloco na definição de democracia o pleno respeito aos direitos sociais, eu não estou simplesmente descrevendo um fenômeno real, eu estou sugerindo um fenômeno programático, né? Então, por uma questão meramente operacional, eu vou sugerir aqui uma noção de violência que ela não é restrita ao ponto de só caber a violência física, mas ela não é ampla ao ponto, por exemplo, de caber dentro dessa minha definição aquilo que sociólogos como Bourdieu vão chamar de violência simbólica, da imposição de uma cultura a um outro segmento, né? Então eu vou trabalhar com a ideia de que a violência é todo ato que implica a ruptura da relação social pelo uso da força. Acho que há alguns elementos aqui fundamentais. Primeiro, que um ato de violência é sempre um ato de ruptura, com um pacto com algo que pode estar tacitamente dado, né, uma violação, portanto, de um pacto, de uma forma de relação social até então tida como legítima, né? E essa relação social se rompe pelo uso da força. Por que eu quero colocar essa questão? Porque me parece que justamente o recurso à força, ela tem como contrapartida o silenciamento da palavra, né? Quer dizer, quando alguém lhe dá um tapa na cara, você silencia. Ou seja, a força é fundamentalmente uma forma pela qual nós desconsideramos o ser que está ao nosso lado como um ser dotado de palavra no sentido profundo, que nós devemos dotar de logos, né? E por que ela me interessa? Fundamentalmente porque a noção de ensino está inexoravelmente vinculada à noção de palavra. Eu vou pedir uma permissão para ler 2 parágrafos de um texto de um grande filósofo francês recentemente morto, Paul Ricoeur, que eu acabo de traduzir. Eu vou simplesmente antes fazer uma observação sobre uma dificuldade de tradução. Esse texto, que chama em francês La Parole est mon royaume, e que foi traduzido como A Palavra é meu reino, mas eu preciso só fazer uma breve distinção. O vocábulo palavra em português abrange 2 noções que são distintas na língua francesa, né? Então, por exemplo, a palavra, quando ela se refere simplesmente a um conjunto de letras ou de sons que tem uma referência exterior a si, né, um vocábulo que você procura no dicionário é mot, né? O que você procura no dicionário é mot. Você não pode achar uma parole no dicionário, ok? Mot é, portanto, essa palavra fria, né, a palavra do contexto linguístico. Já a parole, ela se refere a essa palavra que é enunciada, essa palavra que é sempre expressão de um pensamento absolutamente singular. Portanto, quando você, por exemplo, numa expressão fala, eu te dou minha palavra, você vai usar, je te donne ma parole, e jamais, je te donne ma mot. Isso não faz o menor sentido, certo? Então, a parole tem a ver com esse discurso, com essa fala, uma palavra da fala. Então, eu vou agora ao texto do Paul Ricoeur, e ele diz, o que eu faço quando eu ensino? Eu falo. Eu não tenho outro sustento, não tenho outra dignidade. Eu não tenho outra forma de transformar o mundo, e eu não tenho outra influência sobre os homens. A palavra é meu trabalho. A palavra, parole, é meu reino. O curso de AD, por exemplo, não é parole, né? Há um discurso que não é um discurso de um alguém dirigido a um outro alguém. A maior parte dos meus alunos, continua Paul Ricoeur, terão outra relação com as coisas e com os homens. Eles construirão alguma coisa com suas mãos, ou então falarão e escreverão nos escritórios, nas lojas, nas repartições. Mas sua palavra não será uma palavra que ensina. Será um fragmento da ação, uma ordem, um plano, um esboço de ação. Minha palavra não começa nenhuma ação, nem ordena nenhuma ação que poderia cair diretamente ou indiretamente na produção. Eu falo apenas para comunicar à geração de jovens o que a geração adulta sabe e o que ela pesquisa. Esta comunicação pela palavra, parole, de um saber adquirido e de uma pesquisa em movimento é minha razão de ser. É meu ofício, é minha honra. Bom, por que eu trago isto, né? Porque me parece que, portanto, se a violência é aquilo que desqualifica o outro como portador de palavra, e a aula é fundamentalmente a fala de uma geração, né, que procura transmitir
não só um legado de tradição, mas um movimento por meio do qual o presente interpreta esse passado que nos chega, ora, eles são pares antitéticos, certo? E me parece que é justamente aqui que a coisa vai pegar, e aqui é a fonte da violência, né? Me parece que, embora haja momentos que são alardeados na mídia de violência física na relação entre professores e alunos, elas são raras. E, no entanto, esta violência da desautorização da palavra é absolutamente recorrente e corriqueira no nosso mundo atualmente, certo? Então, acho que é um pouquinho para aqui que eu queria voltar a minha atenção nesse comentário muito rápido, né? Por que me parece que é por aqui que a gente poderia começar esta reflexão? Porque esta palavra de uma geração dirigida especificamente a outra geração que se encontra ali presencialmente na minha frente, não tem como não ser assim, esta palavra ela é sempre uma palavra autorizada por uma geração em relação à outra. Né? Uma geração que se autoriza a dirigir a palavra aos mais jovens e a geração mais jovem que autoriza aquele a tomar a palavra, né? E tomar a palavra também em inglês, prendre la parole, que era a palavra de ordem de maio de 1968. Né? Ora, portanto, o que me parece que está na raiz das violências que nós sofremos, se vocês pegarem, por exemplo, é muito desvelador o fato que o professor Michel Kerman, né, que estava na PUC do Rio, quando ele é interrompido, questionado, a palavra dele é desautorizada, ele simplesmente diz, me senti calado e impedido de falar. Essas são as suas palavras, impedido de falar. Então, a grande questão que me parece aqui é a gente tentar entender esse movimento de desautorização. Só que aqui temos uma nova dificuldade teórico-conceitual, que é a própria noção de autoridade, que frequentemente entre nós, como a autoridade sempre produz obediência, a gente às vezes toma que qualquer forma de produção de obediência equivale a uma autoridade, né, o que não é verdadeiro. Né? Por exemplo, quando você apela para coerção física, né, a gente só apela para violência física quando a autoridade já se esvaiu. Né? Numa relação de autoridade não há a menor necessidade de se recorrer à violência física. Ao mesmo tempo, nos ensina Hannah Arendt, a autoridade não vem como persuasão, porque a persuasão se dá entre iguais. A autoridade significa que há uma assimetria reconhecida pelo outro como uma simetria legítima. Né? E, portanto, em grande medida, esta fonte de assimetria ela é legitimada pelo reconhecimento de uma posição distinta, né? De uma posição assimétrica entre essas questões. A grande questão é no que pode repousar a legitimação desta assimetria. Ora, é claro que historicamente ela repousa sobre uma tradição, mas não vivemos em tempos que glorifiquem a tradição. Na verdade, desde a noção de iluminismo, a gente crê no progresso e no futuro, e não na tradição, naquilo que vem do passado. A despeito do fato que a gente olha para a nossa humanidade e crê que a ideia de progresso é um delírio dos iluministas, né? Mas, enfim, continuemos aqui. A grande questão é, portanto, que, em grande medida, a fonte da autorização vem de um reconhecimento e vem, sobretudo, para Arendt, eu acho que ela tem razão nisso, na assunção de uma responsabilidade que uma geração toma em relação ao mundo a ser transmitido, em relação àquela parcela do mundo que você transmite, né? Então, por exemplo, a autoridade do professor está no fato, por exemplo, no meu caso, que eu falo em nome da filosofia, eu falo em nome de algo que me precede e que me sucederá no tempo, eu falo em nome de algo que permanece no mundo, que está no mundo. Ocorre, no entanto, que essa autoridade tem sido, e aqui eu me encaminho muito rapidamente, em função do nosso tempo, bombardeada por dois lados. Né? Por um lado, como foi colocado pelo nosso colega, né, por iniciativas governamentais que desgovernam, né? Então, eu vou lembrar, por exemplo, ele citou o Weintraub, eu vou lembrar, por exemplo, que uma das coisas, me parece, muitas vezes, que a ideia que estava por trás do Weintraub, como de todas as fake news, é muito menos convencer os outros de que, de fato, os alunos da Universidade de São Paulo, do curso de Biologia, plantavam intensivamente cannabis sativa para fazer festas orgiásticas. Aliás, na mesma semana em que ele disse isso, eles foram capazes de mapear em uma semana o genoma da Covid. Né? Eu ainda falei para os meus alunos da Biologia, eu falei, vocês são gênios, porque vocês fazem festas orgiásticas
certo? Fumam maconha e, além disso, em uma semana vocês resolvem um problema. Né? Vocês são geniais. Agora, eu não creio que ele creia que nós iremos crer nisto. Mas o efeito disso, que é o efeito da fake news mais problemático, é o fato que ela coloca em questão os nossos próprios critérios para dizer o que é verdade e o que é falsidade. Então, o que eu acho que eles conseguiram fazer é destruir todos os critérios pelos quais nós reconhecíamos legitimamente a autoridade em alguém. Então, isso eu não vou colocar, porque isso está muito sabido por vocês. Eu queria só levantar como um questionamento para vocês um outro ponto que mina essa autoridade, mas que me parece uma boa forma de minar. Uma boa forma de nos colocar a pensar sobre nós mesmos. Né? Que é o fato de que, com a mudança significativa da população que chega hoje às universidades públicas e privadas, mas sobretudo as universidades públicas, a gente é objeto de um questionamento que faz todo sentido. Eu gostaria de lembrar que ali, quando eu tomava o nosso coffee break, eu passei por todos os retratos que justamente são a tradição desta faculdade. E, evidentemente, só tinham homens brancos de uma certa origem e uma certa classe social. Eu fui na sala ao lado e encontrei um retrato de uma mulher. Não pode passar despercebido a nós que todas as pessoas que nos serviam eram mulheres, dentre elas uma mulher negra. Ora, esta geração chega e nos interpela com toda a razão. Com toda a razão. Porque é que as nossas tradições culturais, os nossos antepassados, não podem fazer parte do panteão da autoridade. Esta é uma boa questão para a gente colocar. Só que ela nos coloca num paradoxo. Porque é, portanto, preciso um ato político, e aqui político eu estou usando num sentido muito restrito, a partir de Jacques Rancière, de reconhecer o outro como um ser dotado de logos, né, de palavra, de linguagem, que vocês todos lembram ali no livro 8º, se eu não estou equivocado, da Política de Aristóteles, ele fala o ser humano é um ser político, porque é dotado de logos, de linguagem. E a questão parece resolvida, né? Tem um animal na minha frente, se ele usa palavras, é dotado de linguagem, é um ser político, se não, não. Mas e os escravos? Ora, Aristóteles tem uma clara distinção. Ele fala, eles não são seres dotados de logos, são seres dotados de foné, capacidade de produzir som que comunica algo, que nem o meu cachorro. O meu cachorro não é dotado de logos. E o que a gente faz? A gente simplesmente desclassifica a fala do outro como não logos. Vocês lembram da conversa? Mimimi, nhenhenhé. Mimimi, nhenhenhé é foné. É ruído, não é logos. Então eu desclassifico o outro como logos. A política é levar o discurso do outro a sério, como um discurso de um alguém dotado de logos, que exige debate tal qual. Então essa é fundamentalmente uma coisa política. Agora, onde está o paradoxo disso? O paradoxo disso é que toda e qualquer relação de autoridade é uma relação que se coloca acima da disputa política do momento. Mas talvez a gente não tenha outra opção a não ser criar um espaço de logos, um espaço de política, que considere não a fala reacionária, neofascista, anarcocapitalista, que quer nos desmoralizar, mas a fala que vem nos trazer, sim, no dedo da ferida, sobre as nossas instituições, como uma fala legítima, a partir da qual a gente terá que ordenar as relações de autoridade que possam trazer a nós, professores, o direito de uma fala dirigida a uma outra geração e, sobretudo, a fala só é dirigida para uma outra geração se a outra geração reconhecer nela uma fala. Hannah Arendt, me ocorreu agora esse paralelo, né? Ela que era contra a criação de Israel como um Estado judeu, e não era contra a existência de Israel, mas ela falava, é preciso um Estado multiétnico. Porque ela fala, se os nossos vizinhos não reconhecerem a nossa casa como nossa casa, a casa não é nossa. Não adianta o certificado de propriedade. Os vizinhos precisam reconhecer. Então, um pouco isto. Os nossos alunos têm que reconhecer em nós o compromisso de cuidado do mundo que a gente assume como professor, mas o compromisso também de que a nossa autoridade seja reconhecida a partir de um olhar de pessoas que até então nunca estavam presentes entre nós, mas que têm o direito de estar. Eu espero que as gerações que nos sucedam vejam dezenas de retratos de mulheres e homens negros aqui, de mulheres e homens indígenas aqui, e não simplesmente aqueles retratos que lá estão, que podem permanecer, mas não podem monopolizar, sob pena de nos desautorizar por um outro lado. Bom, é isso, perdoem-me se eu estiquei para além. Mas eu vou me desculpar desde já, eu tenho um compromisso no campus Butantã, e eu
em algum momento vou ter que sair, talvez não consiga ficar para o debate, eu sinto muito, professor Celso. Bom, vamos, professor José Sérgio, me perdoe, viu, por esse incômodo aqui, mas eu vou, então, de imediato, passar a palavra ao professor Maurício Zanoide de Moraes. 3 minutos por slide, eu não vou passar os slides, estão aqui, eu não vou passar os slides. Eu vou tentar, o máximo possível, aproveitar a fala do professor José Sérgio, que me antecedeu, para tentar abreviar uma série de coisas, mas eu falo de uma posição bastante diferente. Eu sou professor da Faculdade de Direito, eu sou professor de processo, de direito processual, especificamente eu sou professor de direito processual penal, e nos últimos anos tenho estudado muito direito penal, criminologia, filosofia, ética, tudo menos processo penal. Porque, no fundo, eu descobri que o processo penal depende de tudo isso. Talvez em outros tempos, em outros lugares, o departamento que eu atuo, que é de direito processual, fosse talvez o departamento que congregasse filosofia, direito penal e processo, e criminologia. E talvez história do direito também. Eu quero aproveitar a ideia da palavra, mas talvez eu quero fazer algumas ressalvas sociológicas, antropológicas, porque eu acho que isso é o segredo do ensino e da violência. E depois fazer, mais do que a palavra, a decomposição da palavra em algumas frações que eu acho muito importantes e carentes para nós. Nós brasileiros, eu falo isso porque não quero tratar da realidade de mais ninguém, nem trazer nenhuma outra realidade para cá. Mas eu quero tratar da realidade que eu vivo na história e no momento histórico que eu vivo. Nós somos uma sociedade violenta. É necessário que nós tenhamos esse momento de autorreflexão. Nós nunca vivemos em números criminais tão altos, ocorrências criminais tão intensas. Constantemente, de forma consistente, nos últimos 15 anos, em números registrados e oficiais, nós matamos mais de 60 mil pessoas por ano em homicídios registrados oficialmente. Se eu for somar o número de pessoas desaparecidas, porque é uma forma de se escamotear os números oficiais de homicídios, nós chegamos na casa de uns 90 a 100 mil pessoas por ano. Se os senhores dividirem isso por dias, por horas e por minutos, os senhores vão ver que sociedade nós vivemos. Eu não vou dizer para os senhores o número do CNMP de ocorrências patrimoniais, porque elas estão na casa de algumas dezenas de milhões por ano. Essa é a sociedade que nós vivemos. É a sociedade que toma violência e toma os espaços com a violência em todos os lugares que nós estamos. Toma nos lugares físicos e hoje em dia toma nos lugares virtuais. Hoje, se nós falarmos, se formos limitarmos ao nosso ambiente de ensino, hoje nós temos o bullying e o cyberbullying. Nós temos fraudes físicas e fraudes por internet. Mas nós não vivemos apenas nesse meio social violento. Nós somos violentos. Nós gostamos da violência. Nós valorizamos a violência. E talvez esse seja o único ponto que eu faço uma ressalva, não uma discordância, mas uma ressalva, fala do professor, quando ele disse a violência é algo ruim. É algo que nós não valorizamos, é algo negativo, valorizamos negativamente. Eu diria aos senhores que nós chegamos num requinte em que eu não concordo inteiramente com isso. Eu acho que nós valorizamos a violência como algo ruim quando a violência é do outro. Mas quando a violência é a nossa, nós normalmente chamamos essa violência de violência do bem. Violência em resposta, violência vingança, violência punição. E nós, da área jurídica, somos especialistas em criar esses discursos. Ontologicamente, a pena de prisão, ela não tem absolutamente nada de diferente do cárcere privado. Nada. O cárcere é crime, a prisão é autorizada por um juiz, mas ontologicamente é a mesma coisa. Assim também como a expropriação de um bem por ordem judicial
e o furto ou qualquer tipo de crime patrimonial. Se nós perseguimos alguém ou fazemos stalking, isso é crime quando é feito por um agente privado, mas quando é feito por funcionários públicos, isso chama-se investigação. Nós precisamos saber, realmente, professor, o que nós chamamos de violência. Porque se nós chamamos de violência o que o outro faz, pela força do outro em mim ou no meu espaço, isso é violência. E o que eu faço no espaço do outro? Não, isso é legítimo. Isso é uma resposta. Isso é uma vingança permitida. Isso é uma vingança juridicamente burilada com uma ideia de pena. E nós temos várias teorias da pena para justificar única e exclusivamente a palavra vingança. Aliás, a punição e a pena já existia antes mesmo das sofisticadas teorias que vieram a chamar de retribuição. Mas elas vieram a chamar e dar nome e explicar coisas que nunca deixaram de existir. Assim também como existem outras teorias que chamam a pena de prevenção, mas no fundo, sempre é medo. Sempre é a instauração de uma ordem por meio de uma força que, na mão do outro é violência, na mão do conquistador é hierarquia legítima. Eu posso atuar no ensino e com relação à violência da mesma forma que eu atuo na sociedade. Eu vi muitos discursos louváveis de atuação preventiva. É claro, prevenir a violência é sempre melhor do que responder ou dar uma resposta violenta a uma violência praticada. Claro, muito melhor evitar que a violência aconteça, porque a primeira não acontece, eu já não tenho pessoas atingidas nas suas necessidades essenciais. O problema que eu acho que deve ser colocado num colégio como esse, que se forma com esse nível de pessoas reunido, que estão aqui dispostos a mais do que saber o presente, pensar como será, ou como deve ser, ou como melhorar para o futuro, é como fazer uma resposta à violência que não seja violenta. Alguém já se perguntou isso? Alguém já se perguntou se sabe? E aqui eu começo a decomposição da palavra. Alguém aqui já se perguntou se sabe dar uma resposta à violência que não seja por uma outra forma de violência, abre aspas, legítima, fecha aspas? Nos falta palavras. Porque nos falta alfabeto. Porque nos falta linguagem. Nós só sabemos lidar com violência com mais violência. Não importa que nome, que etiqueta nós escolhemos nelas. É necessário que nós lembremos, e aqui eu não trago nenhuma novidade, no começo desse século, a Assembleia das Nações Unidas da ONU fez uma resolução 53/25, em que a Assembleia da ONU determinava que do ano de 2001 até 2010 deveria ser um ano em que no ensino das crianças do mundo deveria ser começar a ensinar um outro alfabeto relacional, que se chamava não violência. E isso depois foi para a comunidade europeia. O que nós sabemos disso nos dias do ano de 2023? É possível se responder violência com outro tipo de cultura. O grande problema é que nós, das faculdades, das universidades, nós não temos, não teorias sofisticadas, nós não temos alfabeto. E se nós não desenvolvermos um alfabeto que seja capaz de construir uma linguagem para ser exercitada, para poder ser desenvolvida e ensinada para os professores, seja das faculdades, seja das escolas, nós nunca saberemos construir novos meios, métodos, modos relacionais com as pessoas. E, portanto, nós viveremos e continuaremos na violência hierarquizada com quem está na hierarquia da vez. Antes de nós foram os nossos professores, hoje somos nós,
Talvez o futuro seja os nossos alunos, mas a hierarquia está posta. E aí a pergunta é, mas como é que eu vou sobreviver, eu dei aula sem hierarquia? Bom, então esse diálogo não foi construído ainda. Mas é possível se construir, ele existe. A Assembleia da ONU não faria uma resolução se isso já não fosse algo conhecido. Pode não ser praticado. E, se me permitem, eu acho que isso tem que partir um pouco também de uma provocação da Faculdade de Direito. As faculdades de Direito devem fazer isso. Porque são as faculdades de Direito que ensinam a fina flor da violência institucional. Direito penal, processo penal, sanções administrativas, punição. Nós ensinamos isso. Nós somos os melhores nisso. Portanto, só nós podemos estabelecer a direção para um novo paradigma. E nós precisamos dizer que estamos no topo do ensino, dentro de uma hierarquia de criança até a formação, assim como nós também precisamos ensinar, quando estamos no topo do poder que exercita e que milita essa força, essa violência institucional contra a violência. Sério que eu ganhei 5 minutos? Eu achei que eu já estava em pecado há um tempão. Pois é, não é? A gente, quem não reclama, não, quem não chora não mama, diria o filósofo. Nós precisamos de uma nova pedagogia orientada não para construir palavras para se falar de ciência, mas nós precisamos de uma nova pedagogia para construir uma linguagem para melhorar relações. O professor José Sérgio estava correto. Ninguém aqui discutirá o que é fotossíntese, mas nós não concordaremos nunca sobre o que é violência, quanto mais sobre o que é não violência. Por quê? Porque nós melhoramos, nós portamos celulares. Eu fico imaginando o que os filósofos gregos, se estivessem vivos aqui nessa sala, diriam quando explicássemos a ele o que era um celular, o que são os celulares. Mas talvez quando nós explicássemos a eles como nós fazemos nossas relações sociais, eles iam falar assim, bom, isso eu já sei. Isso eu entendi. Não mudou muito, né? Eu entendi. Quem é que está mandando na vez? Ah, na vez é esse cara. Já entendi. E os outros pagam a conta. Entendi. Nós precisamos criar linguagem para não perdermos relações. E quando o professor falou a respeito do EAD, eu achei que eu vinha dar uma má notícia. Mas eu vi que o senhor me antecedeu. Porque professores que estão sendo formados à distância, eles não conseguirão ensinar um vocabulário de construção de relações porque eles não foram formados presencialmente. Essa é a pior perda que existe. A pior perda que existe não é, eventualmente, uma aula gravada, técnica, para o aluno ter no computador. A pior coisa é a perda da relação. Hoje, é fácil eu excluir um aluno da sala de aula quando eu dou uma aula virtual. Basta eu tirá-lo da sala, apertar um botão e ele sai da sala. Mas como eu construo uma autoridade a ser respeitada por todos que me entendam legítimo ao falar numa aula física em que eu não posso botar o aluno para fora? Porque se eu discutir com o aluno que ele tem que ir para fora e eu estou dando uma ordem e ele não sair, a autoridade já se perdeu. Vai entrar a força. Vai entrar a violência. E aí eu vou chegar no gabinete do professor Celso e falar assim, é um absurdo. O aluno ficou falando, não quis sair da sala de aula, o senhor tem que tomar providência, vamos chamar a força policial. Eu estava vindo para cá de táxi, e eu quero concluir isso para que os senhores saibam o que a população pensa. Um táxi do ponto que fica em frente ao meu escritório. O taxista me conhece. Inclusive, quando eu entrei no táxi, ele chegou e falou assim, ele sabe que eu sou advogado, eu tenho um escritório de advocacia. Ele chegou e falou assim, professor, parabéns pelo dia de ontem. Que pena que são poucas as pessoas como o senhor. Os professores deveriam ser mais valorizados. O taxista me disse isso. Ele nunca me cumprimentou no dia do advogado. Aí eu falei para ele assim,
Ele falou, só tá indo para a faculdade? Eu falei, hoje eu vou falar sobre ensino e violência. Aí ele falou assim, tá um absurdo, né, professor? Na minha época, o meu pai me levava para a escola e dizia assim para o professor, ele tem respeitado o senhor? Ele é uma criança educada? Porque se ele não for, professor, o senhor está autorizado a bater nele. E o senhor me avise, porque quando ele chegar em casa ele vai apanhar de mim. Foi o que o taxista disse. Ele falou, hoje em dia não se tem mais respeito. E a polícia que não faz nada? Deveria ter um policial em cada escola. As pessoas deveriam ser presas. Eu falei, mas nós estamos falando de criança ou de adulto? Ele falou, inclusive de crianças. É importante que nós entendamos onde, em que ponto nós chegamos. Se nós não mudarmos e não construirmos uma linguagem, eu torço para que a minha aposentadoria chegue logo, porque quando essa geração nova chegar aos bancos da faculdade, eu talvez prefira o EAD. Obrigado. Tema desta mesa, com as professoras Nina Stocco Ranieri e Suzana Henriques da Costa, ambas desta faculdade, que vão falar sobre Centro de Estudos sobre Desenvolvimento do Ensino Jurídico. Enfim, o alerta do tempo eu já falei para os colegas, então está mantido. Eu vou informando aqui. A todos e todas. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Nina Ranieri, sou professora do Departamento de Direito do Estado, na área de Teoria do Estado, e atualmente presidente da Comissão de Graduação. E vou passar aqui para a professora Suzana se apresentar. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Suzana Henriques da Costa, eu sou professora do Departamento de Direito Processual na área de Processo Civil e sou a vice-presidente da Comissão de Graduação, portanto, eu e Nina somos uma dupla. E nós tínhamos organizado um jogral, mas como eu tenho que dar aula agora às 6h25, aqui mesmo, mas eu tenho que ir, né? Eu avisei que eu vou atrasar cerca de 10 minutos, porque eu não sabia os 3 minutos do Maurício se eram alongados ou se eram mais curtos. Foram alongados, mas eu já avisei, mas eu tenho que sair de qualquer maneira, então a gente não vai fazer o jogral, eu vou falar e depois a professora Suzana fará algumas complementações. O professor Celso nos pediu para apresentar o tema do Centro de Centro de Desenvolvimento do Ensino Jurídico, aqui para o Colégio de Procuradores, Colégio das Faculdades Públicas de Direito. Eu vou falar rapidamente, até preciso contextualizar um pouco, mas o enfoque é olhar para dentro, daqueles desafios que foram apresentados, esse é um daqueles de olhar para dentro. Foi falado aqui também, além dessa questão do nosso desafio de olhar para dentro, uma situação em que as universidades públicas foram muito atacadas, nós todos sabemos, não é que isso terminou, quer dizer, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, há mais de um projeto de lei de privatização das universidades estaduais públicas, né? Quer dizer, esse é um problema que a gente está sempre enfrentando. São muitos os recursos que vão para a educação superior deveria cobrar mensalidades, e eu não preciso me alongar nisso. Mas, nesse clima, há cerca de 4 ou 5 anos atrás, iniciou-se um projeto de pesquisa na FAPESP, aqui em São Paulo, para que fossem criados indicadores de desempenho das universidades estaduais paulistas, como uma forma de mensurar o que essas universidades vinham fazendo. Isso porque os rankings internacionais nunca, em geral, não consideram as universidades brasileiras e sul-americanas, e por várias razões que eu não vou entrar aqui a explicar, né, especialmente na área do direito, a começar pelos sistemas jurídicos que são diferentes, são modos diferentes de ver o mundo, e são indicadores de desempenho muito específicos para as universidades do mundo anglo-saxão. De modo geral, as universidades públicas, inclusive as europeias, aparecem pouco nesses rankings que foram feitos para o mundo anglo-saxão.
Mas não obstante essas diferenças, nós somos sempre lembrados, a USP não está entre as 10 primeiras, não está entre as 20 primeiras, não está isso, não está aquilo, as outras universidades. Bom, então se criou esse projeto de pesquisa que era para criar indicadores de desempenho para as universidades. Começou com as universidades estaduais paulistas e hoje esse projeto abrange todas as universidades públicas sediadas no estado de São Paulo, inclusive as federais. Então, já há cerca de 5 anos que se busca encontrar um ranking das universidades públicas brasileiras, mas olhando para fora, tentando compreender as boas experiências e as boas ações que foram incentivadas por esses rankings e tentar construir métricas para nós. Então, olhar para nós, nas nossas circunstâncias, e desenvolver esses indicadores de qualidade, olhando sempre para nós, né? Esse é um ponto. Eu entrei nesse projeto desde o primeiro momento, continuo nele. Agora, a professora Suzana escreveu junto comigo, com outras, também sai o 3º livro na próxima semana, que também com uma série de outras questões, isso foi evoluindo. Então, esse é um dado que antecede o que eu vou apresentar aqui. O segundo dado é que o nosso projeto pedagógico, que foi implantado em 2018, exige obrigatoriamente a sua revisão nesse biênio de 2022-2024, e a professora Suzane e eu estamos encarregadas dessa tarefa, o que nos obrigou a olhar também para o nosso projeto pedagógico, que é recém-implantado, mas que certamente pode ser aprimorado. Então, considerando a experiência com esses indicadores e com os rankings internacionais, e considerando a nossa obrigação de rever o projeto pedagógico, nós tomamos uma outra iniciativa, que foi conversar com uma série de instituições brasileiras, tanto dentro da Universidade de São Paulo como fora da Universidade de São Paulo, que ofereciam um curso de Direito, outros cursos, e que haviam inovado os seus currículos de maneira significativa, e uma dessas instituições é a Faculdade de Medicina da USP, e eu vou chegar lá. Então, nós começamos esse nosso trabalho de revisão do projeto pedagógico, tentando com essa pergunta: como atualizar, como aprimorar o nosso currículo, qual a importância das tecnologias de comunicação e informação no aprendizado, somando essas experiências todas, né? Em relação aos rankings internacionais, as perguntas que foram feitas eram quais os indicadores de excelência acadêmica significativos e adequados para a nossa faculdade de Direito e para aumentar a sua reputação internacional. Os rankings analisados foram o chinês, o Arvu-Gras, que é um dos rankings hoje mais significativos para as faculdades de Direito, e que leva alunos pagantes para as universidades do mundo anglo-saxão, incluindo as da Austrália e Nova Zelândia, Canadá, etc., de língua inglesa, sobretudo. O outro é o Quarterly-Simons e o outro é o Times Higher Education. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas considerando todas as diferenças entre nós e considerando todas as críticas que podem ser feitas para os rankings internacionais, acho que esse né? Eu acho que desses rankings internacionais há 2 aspectos importantes que, para nós melhorarmos a nossa reputação internacional, isso vale para todo mundo. Em relação à pesquisa e produção científica, tentar o mais possível transformar essas pesquisas e essa produção para a língua inglesa, traduzir para a língua inglesa, para que nós apareçamos de algum modo, porque todos sabemos que a língua portuguesa não é a língua do ensino internacionalizado. Então, nesse sentido, é muito urgente que nós
traduzamos e procuremos publicar em revistas internacionais, inclusive os impactos da produção acadêmica, e me parece que a curricularização da extensão vai ser um aspecto extremamente positivo, porque nós poderemos transformar em artigos em língua inglesa os impactos que essa extensão provocar na sociedade que nos cerca, né? Aliás, no Reino Unido, as universidades públicas são obrigadas a demonstrar qual é o impacto que elas provocam na localidade onde elas se inserem, e isso é um aspecto que amplia os recursos que elas recebem. Não é a nossa sistemática aqui, mas é um indicador muito importante desse ponto de vista, né? Bom, isso com relação aos indicadores internacionais. Agora, com relação às demais escolas com quem nós conversamos, os especialistas com quem nós conversamos, especialistas na área de tecnologia, especialistas na área de educação, nós chegamos a essas conclusões, que eu não sei se dá para ler exatamente, mas que são pontos em comum em todas as respostas desses especialistas entrevistados aqui no Brasil. Primeiro, identificar o perfil do aluno, o que nós queremos formar, com que habilidades, para quais tarefas ele deve estar habilitado, que tipo de problema ele deve estar preparado para solucionar, o que o mercado de trabalho demanda, que é para formar alunos com capacidade de enfrentar os desafios do futuro, né? Para isso, nós iniciamos diversas ações. Primeiro, o perfil do egresso, é uma pesquisa em elaboração. Nós não temos pesquisas anteriores a respeito do nosso egresso, essa é a primeira vez que se fará uma pesquisa com o perfil do egresso. Outra coisa que nós fizemos, até a professora Suzana, que elaborou a fase final da entrevista, é uma entrevista com os professores, uma survey, não sei se você já recebeu, sobre como você vê a sua atividade docente. Ela é fácil, é difícil, eu não tenho habilidades para lidar com alunos digitais. Eu, por exemplo, fiz todo o meu curso analogicamente, e dou aula mimetizando os meus professores. Agora, isso não tem nada mais superado, porque é outra época, são outros recursos, são outros alunos, e nós não estamos preparados para isso. Fizemos uma survey com os alunos ingressantes para saber quais são as dificuldades que eles têm, e agora nós vamos juntar essas pesquisas dos alunos, dos professores e o perfil do egresso para entender o que o nosso curso está dando certo e o que o nosso curso não está dando certo. Então, são essas as iniciativas. E eu disse que uma das instituições entrevistadas foi a Faculdade de Medicina da USP, que é muito semelhante à nossa faculdade, do ponto de vista de ser uma escola profissionalizante, tradicional, com um grande número de candidatos vaga, e que tem uma organização interna muito semelhante à nossa, por departamentos, e embora as cátedras tenham terminado há muito tempo, é evidente que ainda existem resquícios desse estilo de aula de catedráticos. Cada departamento tem um número X de professores titulares, quer dizer, a estrutura é muito assemelhada. O que a Faculdade de Medicina fez nos últimos 10 anos? Em primeiro lugar, ela reformulou inteiramente o currículo. O currículo, ele agora segue as etapas de vida. Foi uma enorme revolução. Falamos aqui do ensino interdisciplinar, das novas visões do ensino jurídico. A Faculdade de Medicina conseguiu mudar o ensino médico que começa com o nascituro, passa pela infância, depois pelo jovem adulto, e assim vai. Então, houve uma enorme mudança, os departamentos tiveram que se adaptar a isso, tiveram que conversar, porque se tornou altamente interdepartamental, e inovaram também nos métodos de ensino. Foi um longo processo, um aprendizado com base em equipes, que é uma técnica para classes numerosas, convidaram diversas consultorias internacionais, criaram subcomissões pedagógicas, e finalmente
o Centro de Desenvolvimento da Educação Médica foi uma consequência natural. Não é um centro administrativo, ele é um centro essencialmente pedagógico. Está aí os objetivos desse centro da medicina, uma equipe de especialistas em educação médica e que contribui para o aprimoramento não só do curso de medicina, mas para as demais áreas da saúde, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia. O que esse centro faz? Ele pensa ensino médico 24 horas por dia. Ele tem pós-graduandos que estão desenvolvendo linhas de pesquisa sobre ensino médico. Ele tem pós-docs que também estão fazendo investigações na área do ensino médico. E quando a gente vai lá, a gente sente essa vitalidade. Nós já tivemos lá diversas vezes, todas as vezes que nós vamos, está cheio de aluno, está cheio de gente participando, e os professores podem se dirigir a esse centro a qualquer momento para solicitar ajuda na preparação do material didático, ajuda na preparação das provas, inovar em outras áreas, e o centro acabou ficando com a mentoria também dos alunos ingressantes, especialmente os alunos cotistas que precisam de um outro apoio. Tudo isso é feito pelo centro. O centro existia há 30 anos, mas só na pandemia que ele ganhou esse protagonismo, porque eles estavam prontos para auxiliar os professores a superar os efeitos da pandemia, né? Bom, não preciso dizer que nós ficamos absolutamente seduzidos pelo Centro de Desenvolvimento do Ensino Médio, começamos a trabalhar aqui em algo semelhante. É algo que não se sobrepõe aos departamentos, é algo que está em construção, é algo que está sendo discutido com a comunidade e que pretende ter justamente esse apoio, né? Nós estamos trabalhando em fases, né? A primeira fase da nossa lição de casa interna é o que a gente está chamando de fase do retrato, com as pesquisas que eu já mencionei, que tem várias questões muito peculiares, que é a oferta de optativas no período noturno, que esse é um problema permanente, que a gente não consegue superar, e outras questões. Nós estamos nessa fase do retrato, ainda não terminamos. A fase seguinte é uma fase de avaliação dos resultados e de reflexão, que eu espero que a gente consiga fazer no primeiro semestre do ano que vem. E a fase 3 também é uma fase de avaliação e reflexão a partir de todos esses aspectos. E, finalmente, a criação do CEJUD, que é um centro de desenvolvimento da educação jurídica, que viria a ser criado, se isso for aprovado pelos órgãos internos, mas justamente para que a gente tenha dentro da Faculdade de Direito um grupo de pessoas inteiramente dedicada a pensar o aprimoramento do ensino jurídico, e eu acho que essa é uma proposta que faz sentido para todos nós que estamos enfrentando problemas semelhantes e um ambiente de troca de experiências muito grande. E eu penso que é muito significativo nós falarmos isso aqui hoje, porque com essa finalidade de desenvolver atividades de pesquisa e inovação em educação das profissões jurídicas. Já muito se falou hoje a respeito da importância do ensino presencial, da importância da formação de bons professores nessa área e suporte às atividades de ensino. Nos slides seguintes, tem aí um esboço do que seria esse CEJUD, e olha, nós nos baseamos na situação, na experiência extremamente positiva da Faculdade de Medicina, que inclusive ganhou um prêmio da Associação Internacional das Faculdades de Medicina no mundo por essas inovações que foram feitas. É um projeto de longo prazo, mas haveria nesse CEJUD um núcleo de desenvolvimento docente, um núcleo de pesquisa e inovação, um núcleo de apoio à formação profissional, além disso, um núcleo de avaliação,
núcleo de apoio tecnológico, núcleo de apoio didático e, finalmente, o núcleo de habilidades clínicas e de simulação e, eventualmente, outros núcleos. Esse é um projeto em construção. Nós estamos trabalhando no projeto de forma bastante intensa e eu acredito que essas pesquisas, quando nós tivermos as respostas e pudermos fazer a avaliação e a reflexão acerca das respostas, nós teremos mais informações que vão subsidiar na criação do CEJUD. Mas essa é uma proposta também que fica aqui para o colégio, para que, no caso de criação de outros CEJUDs, seja um ambiente de trocas, de experiências e de novas possibilidades. E posso garantir para vocês que na Faculdade de Medicina isso fez uma enorme diferença e foram vencidas as resistências internas diante da qualidade do que tem sido lá produzido. Então, eu vou parar por aqui, passar a palavra para a professora Suzana e dizer que isso não nasceu do nada. É um trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo e que nos parece ser a melhor solução para que nós possamos pensar o ensino jurídico para o futuro e atender tanto os alunos digitais quanto os 50% de alunos cotistas da melhor forma. Eu não vou me desenvolver muito, acho que a Nina já trouxe toda a descrição, né, do que é o CEJUD. Acho que só em complementação, a gente pretende, com esses dados das pesquisas que vão ser, né, levantados, sistematizados, também submeter a um debate público. Então, isso vai ser feito entre docentes e entre os discentes. A ideia é que a gente tenha audiências públicas mesmo para poder validar e entregar o resultado dessas pesquisas e debatermos em conjunto. O CEJUD é uma grande aposta que a gente tem aqui, justamente que vem dessa dificuldade, né, que já foi trazida aqui, dessa atualização de todos nós, uma nova forma de ensinar, e até uma ausência, pelo menos acho que a gente pode falar um pouco por nós, né, de uma formação para a docência. Né, aquela chega saindo da advocacia, saindo do concurso público, porque nós temos aqui muitos professores na São Francisco, especialmente, que não são de educação exclusiva, são poucos que são, e sem nenhuma preparação, tendo que se formar com a roda andando, né, aquela coisa de... E eu acho que o centro vem um pouco numa tentativa de dar apoio aos docentes, para fazer para se formarem e se atualizarem. Não é, né, nenhuma tentativa de invasão, obviamente, a liberdade de cátedra ou coisa do gênero, adere quem quer, vem quem quer, né, mas o centro, na medicina, isso que foi o grande achado, né, ele foi entendido como um local de auxílio aos professores, de auxílio aos alunos, um local para a realização de pesquisa. Tem muitos pós-graduandos, mestrantes, doutorandos, pós-doutorantes que fazem pesquisa dentro do centro. E isso fez com que se criasse, né, a prática de pensar o ensino na medicina. Acho que a Nina, só isso que eu finalizaria, né, a gente tem uma ideia também de tentar criar uma linha de pesquisa em ensino jurídico, que a gente consiga colocar o tema do ensino jurídico como um tema que esteja sempre em debate, né, para que ele não venha só no momento de revisão do projeto político-pedagógico, a gente tem que começar a levantar, né, dados para conseguir saber para que lado vai, não, existe uma maturidade, né, uma maturação, melhor dizendo, né, dessa reflexão sobre o ensino jurídico, para que a gente possa tentar, de alguma forma, responder melhor a todos esses desafios que já foram aqui bem explanados. Acho que era isso. Fiquei controlando aqui, mas nem precisei controlar a professora Suzana, não. Obrigada pela compreensão. As mulheres, essa sororidade que nos envolve. Bom, eu com isso encerro a mesa, agradecendo a todos os professores e professoras que contribuíram com a discussão e convido a organização para os encaminhamentos.